Nesse 10º episódio de Block Talks, eu recebo Tainá Reis, fundadora e CEO da Moeda. Ela conta para nós como foi participar do movimento dos ICOs em 2017 e tudo sobre inovação de impacto. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, estou aqui com a Tainá Reis, que vai contar para a gente quem ela é e o que ela faz com blockchain. Oi, Tainá. Tudo bom, Maurício? Tudo bom, você? Tudo maravilha. Eu sou a Tainá, tenho alguma experiência, né, com blockchain, né, pela Moeda, né, começando, mas a experiência com tecnologia é a vida inteira, né? Então eu sempre amei trazer a tecnologia primeiro para os projetos sociais, né, com o meu pai, né, minha grande inspiração para tudo que eu faço, né? Então eu comecei ali com 12 anos de idade, aprendendo sozinha várias linguagens de programação, né, para poder ajudar e exponenciar muito do que meu pai já fazia, né? Ele ajudou a conceber o Pronaf, que é ainda é hoje, né, um dos maiores programas de crédito para a agricultura familiar, né? E eu recebia sempre os produtos das cooperativas, né, em casa, né? E eu via aquela beleza toda, era queijo paracatu, né, suco de uva Aurora e tudo, e às vezes eu via alguns produtos, né, que com muita dificuldade, principalmente as cooperativas onde as mulheres comandavam. Então, assim, era sempre, né, o dinheiro sempre falava, não estou conseguindo, né, um financiamento, não estou conseguindo acessar um capital, não sei como é que fazer como é que eu faço, né, para captar alguma coisa, né, você está aí, eu comecei a viajar, comecei a morar em outros países, você está aí na Europa, viabiliza alguma coisa para a gente, eu falei, não, como, né? Então vinha sempre essa dificuldade financeira, dificuldade da governança. Então eu juntei tudo isso, né, e toda essa inspiração, né, de experienciar, né, ali vários business, né, sofrendo, literalmente eu vi na tecnologia, no blockchain, uma saída, né, para a questão da transparência. Né? Muita gente falava comigo, muito legal, né, essa cooperativa, eu posso até investir, mas o Brasil é tão complicado, é político, é isso, é muito risco para mim. Eu falava, não, mas se eu desenvolver algo aqui que você pode, né, ver em tempo real, né, a gente vai prestar contas, tudo bonitinho, vai estar, né, na tecnologia, no blockchain, não dá para pagar, né, então tem uma confiabilidade, a rastreabilidade, você investiria nesse negócio? Aí a pessoa sempre falava assim, eu falei, tá bom, então eu vou construir esse negócio. Então virou a moeda, né? Então, assim, eu não sabia o quão difícil era empreender no Brasil, né? Então, assim, não, é muita luta sempre, né? Principalmente, né, a burocracia regulatória. Então, assim, foi inovar, né? Então, assim, meu pai conseguiu inovar dentro do governo. Eu falei, não, nunca é mais difícil ele conseguiu inovar. Agora minha missão, né, de perpetuar o legado, trazer inovação, né, para o mercado financeiro, né, para todas essas questões, né, montando hoje o que era um projeto Moeda, né, hoje já são 8 empresas, então assim, ter um CNPJ para cada coisa. A gente tem essa parte forte de fintech, meios de pagamento, né, todo aquele, né, para poder viabilizar, né, que chegue, né, o dinheiro lá na ponta. Né, tem toda uma parte, um time de assistência técnica, né, que vai profundamente com cada, né, negócio para entender o negócio, formular, né, uma ideia, trazer dessa ideia um plano de negócios e botar um produto no mercado. E tem um time de comercialização, né, onde a gente lançou com muito sucesso esse ano o Marketplace, né, da Moeda, né, o e-commerce, essa parte digital, né, de viabilizar, né, desde do primeiro, né, microcrédito a essa educação e capacitação e depois, né, a comercialização. Eu vejo que a gente fechou, né, esse ciclo virtuoso, né, dos negócios para facilitar e dar instrumentos para facilitar tudo isso. Bom, para quem não conhece a Moeda, né, eu conheci a Tainá em 2017 e aí a Tainá já estava trabalhando
A Moeda já era um projeto e já estava trabalhando com um grupo de colaboradores. E pelo que eu me lembro, e aí, Tainá, você completa essa história, vocês foram um primeiro caso de sucesso de um ICO que não era fraude, né? Porque em 2017, se o pessoal que acompanha blockchain há mais tempo se lembra, o glorioso movimento dos ICOs gerou um boom na tecnologia, né, no uso de blockchain para captação de recursos, e muitos desses projetos, que eram virtualmente apenas white papers, né, levantaram fundos gigantescos muito rápidos, mas na verdade eram fluffy, eram vazios, e a moeda não era um caso desse. A moeda foi um caso de sucesso que usou esse mecanismo, né? Então, conta para nós como é que foi se destacar nesse momento, né, do boom com algo que era de verdade, enquanto tanta coisa era de mentira. Foi muito desafiador, né? Porque na época a gente tentou pelos meios tradicionais, né? Venture capital, né? Tentar, né? No meio tradicional você demora, né, de 6 meses a anos para conseguir, né, capital, ainda mais para inovação e uma ideia. E eu como mulher também, né? Tem um desafio, né, para as mulheres angariarem capital que não é fácil, né? Tem essa questão de gênero também. Então eu vi no ICO uma oportunidade da gente ter o funding, né, de uma maneira mais rápida e menos burocrática, né, do que o venture capital. E a gente viu, eu estava no timing perfeito, né, porque foi o ano do, realmente que você falou, do boom, e a gente aproveitou para fazer um ICO, não tinha manual na época, né? Várias pessoas falando, eu sei fazer, eu vou te dar as coisas, mas no fim a gente mesmo teve, foram 6 meses de preparação, né? Muito árdua, eu dormia 2 horas por dia, eu acho, nesses 6 meses para dar conta, né, do fuso horário. Eu estava em Nova York na época e a maioria dos investidores, né, são chineses. Então, no início, a gente fez um primeiro ICO em junho que não deu muito certo, porque a gente voltou para a Califórnia, né? A gente achava que os recursos estavam lá, depois que eu fui entender que a maioria dos holders naquela época e ainda até hoje estão na Ásia. Deu um cavalo de pau e virou, não, vamos traduzir tudo para o mandarim, eu vou começar a aprender porque, né, o capital está ali, né? Então, eu tenho uma sócia, né, chinesa, a Issa, aí a gente pegou fundo e foi fomentar, né, as comunidades, né, vários grupos de WeChat, né, vários grandes investidores, a gente teve a sorte, né, de abraçarem a moeda, né, então eu vi assim uma oportunidade única, né, de apresentar um projeto de vida, né, o que é a minha missão, o que eu queria já perpetuar, né, do meu pai, para um público muito seleto, né, porque é muito diferente o mercado cripto, né? A maioria dos nossos investidores são jovens, né, chineses, entre 20 e 28 anos. Então você vê assim, né, é muito diferente. Eu não imaginava jamais que do outro lado do mundo, né, a gente ia conseguir. E realmente nessa época foi estourou, né, o termo ICO e muita gente se aproveitou mesmo desse termo, mas eles viram, né, vários investidores, eles fizeram um processo de due diligence na minha vida, na vida do meu pai, eles vasculharam tudo, acho que 20 gerações assim para trás para ver, né, a capacidade realmente de negócios. Então tem as altcoins, né? Tem umas que é mais cassino, né? O pessoal investe para vender daqui a pouco, mas vários investidores identificaram a nossa como holding, né? Vamos guardar essa moeda porque ela vai valer, né, num longo prazo, né? A gente está vendo que, né, o pessoal, o time tem experiência, né, no negócio que está falando. Muitos dos ICOs não tinham a menor, né, experiência realmente no assunto e eles viram isso na gente, né? Não, esse time aqui, poxa, já está fazendo isso há 20 anos, né? 30 anos, então é algo que vai durar. Tá credenciado, né? Credenciado, né? Então eles foram muito a fundo nisso. Então, mesmo jovens, né, eles procuraram saber do negócio e entrar junto. E alguns dos investidores, né, a gente tem investidores que continuam com a gente até na parte de governança mesmo da empresa, né? Eu envolvo bastante, né, eles também nos processos de decisão. Tudo é bem colaborativo. A gente teve no início foram 841 investidores, hoje já são mais de 5.000 investidores. Foi muito desafiador também, porque foi num momento de startup você abrir capital da empresa, né? Então, no primeiro dia eu já tinha 841 pessoas
me olhando e perguntando e me cobrando, né, o que que eu ia fazer. Então, assim, tive experiência com uma empresa de capital aberto antes, graças a Deus, porque, porque me deu a experiência necessária para, né, ver tudo isso, mas o mundo cripto ele é diferente, né, não dorme. Né? Então, assim, sábado, domingo, feriado, à noite, o preço está subindo, está todo mundo feliz, o preço está caindo, está todo mundo perguntando por que está caindo. Né? Tem uma série de fatores, né, envolvidas nisso, e o fator ser jovem e a ansiedade que vem com isso também. Então, a gente na época inventou algo chamado Weekly Ship, né, relatórios semanais, o que é coisa, né, uma coisa enlouquecedora de se fazer. Né? Uma empresa normal você tem relatórios trimestrais, né, semestrais, e a gente viu que precisava por ter, né, todo esse boom e muita gente, né, quebrando, e, enfim, vários escândalos que tiveram na época também. A gente viu que não, vamos entregar, né, o que a gente prometeu, a gente escreveu na white paper. Do white paper para o que tem hoje, a gente entregou 5 vezes mais do que tem lá. Então, essas entregas de forma consistente foram cruciais, né, para a gente realmente sobreviver nesse mercado e reportar, né, de forma semanal e estar bem próximo, fiz várias, né, lives e tudo que era preciso para estar mais em contato com o investidor. Então, assim, foi um dos maiores desafios da minha vida, né? Não tinha, assim, a quem recorrer. Ah, fulano fez, agora eu vou me espelhar nessa pessoa, né? Tem um manual, tem um livro escrito sobre isso, não tinha nada. Vai fazendo e vai criando, né? Vai fazendo isso em chinês aí ainda, então assim, foi fantástico. E uma das coisas que eu acho mais interessantes na moeda, né, no modelo da moeda, é sair, né, ou se originar no ICO, que é uma linguagem, um processo do mundo cripto não regulado, e usar esses recursos para fazer algo de suma importância social, né, igualitária, no mundo regulado, no mundo de microcrédito. Eu sei que isso era a visão inicial, né, das nossas conversas lá atrás, mas como é que foi para o mundo cripto olhar para a moeda e ver vocês fazendo algo tão bem estruturado num mercado que tem virtualmente nenhuma atenção de grande porte e fazendo isso de maneira capilarizada? Enfim, obviamente vocês evoluíram o produto e o ecossistema nos últimos anos, mas naquele primeiro momento em que a coisa começou a tomar forma e o aplicativo entrou no ar e o microcrédito começou a chegar para as produtoras rurais, como é que foi essa reação porque na minha visão a moeda fez uma ponte entre esse mundo plenamente digital e de criptos para um mundo que é rural e real, né, e que não tem acesso necessariamente a esse ambiente nativamente digital. Como é que foi essa reação e como é que vocês usaram isso para alimentar, né, a energia do time na entrega do produto? Nossa, a reação foi a melhor possível, acho que desde o princípio da ideia. Quando o pessoal na Ásia tem uma visão de futuro que é muito a longo prazo, eles realmente pensam em 50 anos, em 100 anos. Desde o primeiro momento que eu fiz o primeiro contato com os investidores, em 5 minutos do que eu falava de microcrédito e né, agricultura familiar e tudo isso, eles já sacavam e falavam, não, isso é o futuro, tá aí, precisa, né, chegar, ter o acesso lá. Então, assim, sempre a gente teve muita receptividade, né, nesse mercado que é, né, dessa nova economia. Né, o pessoal enxergou que precisa, né, no fim do dia todo mundo precisa comer comida boa, né, orgânica, de preferência, todo mundo precisa, né, que chegue, né, e a gente precisa trazer mais igualdade, precisa ser mais inclusivo, né, e nossa proposta é de humanizar as finanças, né, a gente precisa, né, ter um mundo onde o capital, né, e a humanidade e a humanização desse capital estejam, né, de mãos dadas. Sempre foi assim receptivo a partir do momento que a gente fez o primeiro projeto, né, que foi com a cooperativa da Dona Divina, né, foi a cerveja de Baru, que até hoje, né, chegando o Dia dos Pais aí, né, o pessoal, né, até hoje tá, nossa, a cerveja tá muito boa, né, a gente fez um projeto todo, né, reportou,
né, com tudo bonitinho. Aí o pessoal, quando a gente começou a materializar em produtos, né, veio a cerveja, aí depois veio o café, né, e depois vieram os artesanatos, aí depois, né, cada um que foi surgindo, o pessoal, nossa, dá certo, né, tem a oportunidade. E quanto mais a gente foi simplificando a tecnologia também, né, a gente deixou a primeira moeda, o MDA, que é mais volátil, né, tá no mercado, é público, mais para essa parte dos investidores mesmo. E a gente criou uma outra moeda, MDA-BRL, que é uma stablecoin para as pessoas, né, poderem usar o aplicativo e não ter nenhuma fricção, né? Não precisa entender o que é blockchain, não precisa, essa moeda está atrelada ao real, né? Então ela vai enxergar, né, o que ela já conhece, que são reais, né? O valor daquilo ali é em real, né? Então facilitando também nessa usabilidade, entendendo a experiência, e a gente, né, levava todo o time, né, vamos agora para o meio da, né, da aldeia indígena e vamos experienciar um indígena que nunca tocou, nem não tem outras contas digitais, e entender como é que faz a conta, tá sendo fácil, não tá, a gente tem várias situações e grandes, né, mulheres guerreiras, mas que são analfabetas, né? A gente viu assim a importância de ter, né, uma comunicação por voz e tudo. A gente foi aprimorando em vários segmentos aí, simplificando para a pessoa não sentir que está usando blockchain, não ter que se preocupar com a volatilidade do mercado. Então isso foi facilitando esse entendimento e essa ponte entre o tradicional, né? É simples para as pessoas que a gente tem que simplificar as coisas e para quem quer entender, para quem, né, tá a par do mercado, era complexo no início a gente falar de investimento de impacto. Hoje já está mainstream. Hoje já está todo mundo procurando. A gente tem várias empresas toda semana batendo na nossa porta. Olha, a gente precisa prestar contas do nosso impacto social e ambiental. Como é que eu faço? Né, tem vários investidores de grandes empresas cobrando. Olha, não quero mais um PDF, não. Eu quero saber o que você está fazendo. Então, assim, instrumentos para medir esse impacto hoje em dia são extremamente necessários, não só mais para marketing, mas para a sobrevivência de muitas empresas. Para a qualidade do capital, né? Com certeza, saber que aquele R$ 1, aquele €1, $1 realmente se transformou num emprego, né, que mudou a vida daquela pessoa, né? Então a gente tem hoje um processo de rastreabilidade, né, que tange esses instrumentos financeiros e de capital, né, que naquela época o pessoal falava, nossa, mas o crowdfunding, né, investimento de impacto, isso é mais social, né? Hoje não, hoje já né, tá virando uma coisa, né? Não, a empresa não pode existir se ela não tiver um compromisso, né, social, e hoje tem o compromisso social e ambiental, prove, né? Então a tecnologia ajuda, né, realmente a calcular e monitorar, né, para, né, o que você consegue medir, você realmente consegue, né, transformar ali nas vidas das pessoas. Então essa transparência, né, e tudo que é o blockchain, as pessoas foram começando a entender mais. A entrada de grandes empresas também facilitou, né, a vida de todo mundo. O próprio, né, Facebook ter tido interesse, né, de fazer uma moeda, né, outras pessoas, né, mais do capital tradicional antigo terem o interesse em entender o que é blockchain, que não é só, né, parte financeira, tem 1 milhão de coisas que podem ser feitas, né, com a tecnologia, que tem diferentes protocolos, né, com diferentes soluções. Então a gente começou, né, a buscar em cada protocolo, né? Hoje a gente trabalha com 4 protocolos, né? O melhor de cada um, né? Então a gente usou ali o Ethereum para lançar a moeda, que a gente viu que o ERC20 era bom e se adaptava em todas as exchanges, né? Então ia ser fácil de dar liquidez imediata, né, com esse protocolo, mas ele já era caro para fazer o microcrédito, né, por conta das transações e do gas e do tudo. A gente começou a usar Stellar para as stablecoins, né? Então a gente criou também outra moeda para fazer essa parte desse programa de lealdade, né? O cashback do impacto. Ajudou, né? E transformou isso. Então a gente foi realmente aprimorando tudo para unir esses dois mundos. Uma coisa que me encantou quando eu conheci o projeto, quando te conheci, foi a questão das mentorias, porque não era uma coisa puramente tecnológica em que você
pressupõe que o aplicativo vá resolver todas essas questões, até mesmo educacionais, né? Como é que evoluiu o programa de mentoria dos produtores, das produtoras, desde aquele começo? Isso foi algo que vocês conseguiram manter fluido durante a operação? Evoluiu? Teve alguma dificuldade? Como é que esse aspecto do programa do Moeda evoluiu nesses últimos anos? Esse aspecto da educação, né, e fazer essa mentoria para nós é fundamental, né? A gente tem uma situação no Brasil onde a gente não tem, né, educação financeira de base, né? Não vem da escola, né? Então, quando a pessoa encontra, né, um cartão de crédito, um primeiro financiamento, né, tem muita gente que se enrola ali por não saber termos básicos, né? A gente, né, no ensino médio mesmo não aprende a fazer declaração do imposto de renda, coisas básicas que a gente já, né, devia sair saber fazendo, né? Então, assim, lidar com o dinheiro é algo muito complexo, né, mesmo, e as pessoas não entendem conceitos de contabilidade, fazer um fluxo de caixa, né? E ler aquele fluxo de caixa, prever cenários, né? Então, a gente tem várias ferramentas hoje desse sistema que a gente construiu para dar visibilidade e fazer esses cenários, né? Ah, se tiver um cenário pessimista, que foi e todo mundo lembrou disso agora, né? Com essa crise, a gente traçou esses cenários e fez esse exercício, né? Olha, se isso aqui não der certo, se tiver uma crise econômica, e todo mundo falando, nossa, se vocês previram os negócios que a gente. Eu falei, não, é por isso mesmo, você tem que se preparar, né, para o bom e para o ruim. Então, assim, a gente vai com ferramentas mesmo e construir um plano de negócios, né? O que, como, quando, onde. Parecem perguntas simples, mas que às vezes muita gente, né, se deixa passar, né? Então, assim, ajudar a construir, né, e materializar, né, um investimento para a pessoa, né, muita gente vinha assim, o caso, né, da Dona Divina, precisavam de 60 mil reais e queriam fazer a colheita, né, do Catalbaru, né, que é uma castanha muito gostosa, e vender a castanha in natura. Estavam vendendo a castanha na época, né, para merenda escolar e para os mercadinhos locais, e essa castanha era, acho que, R$ 50 o quilo, alguma coisa assim. E todo um processo muito acostumados com o mesmo processo, né? Fazer polpa de fruta, muitas das coisas que são ensinadas, né, às gerações. Assim, não, vamos fazer uma coisa diferente. Aí a gente faz esse primeiro contato, né, que é uma oficina que a gente chama de escuta e, e fazer, né, que hoje é tão importante fazer quanto escutar, né? Hoje, muitas vezes a gente pensa que a gente tem uma solução, estamos aqui na cidade, tem uma solução para uma aldeia indígena, mas nem escutou o que vocês precisam, né? O que vocês querem fazer. Então, a gente, nessa oficina, nesse exemplo, né, da Dona Divina, o que você gosta? Ah, eu gosto de cerveja. Ah, gente, mas será que dá para fazer uma cerveja, né, com essa castanha e agregar realmente valor no produto? Então acabou o custo saindo muito menor, né, para fazer a cerveja do que o capital exigido, e a gente conseguiu, né, que se pagasse em muito pouco tempo, né, porque a gente conseguiu vender, né, os produtos e materializou a coisa e deu aquele gás, aquela energia para continuar. Nossa, eu bebi né, do sucesso ali, do resultado. Então isso motiva, Uhum, você literalmente. motiva a pessoa, e ela acaba virando uma referência local também, né, para outras pessoas da comunidade se espelharem, né, que é pouco do que a gente tem. Né? Hoje o empreendedorismo, o conceito de startup está muito na eixo Rio, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, mas quando você vai para a área rural, quem eles têm para se espelhar, né, para ter referência? Né? Então criar esses grandes, a gente chama de são estudos de caso que a gente, né, construiu para serem referências, né, locais. Ah, se a Dona Divina conseguiu fazer, eu também consigo. Né? Então, para outras mulheres olharem para ela e verem que não é longe, não está difícil de alcançar. Né? Então, todos os programas, né, a construção do microcrédito nosso é sempre dentro de um programa, né, que a gente chama de programa Moeda Semente. Então, a gente não dá simplesmente o crédito de forma, né, aleatória, sempre envolvido num programa. Então, tem o crédito para o artesanato, tem o crédito agora para reformas populares. Né? Então, você entra dentro de um programa, tem, né, uma parte didática disso e tem um acompanhamento disso a longo prazo. Isso para nós, né, não só reduz risco, mas como aumenta a chance de sucesso, né, da pessoa realmente utilizar aquele capital para
transformar e a gente dá prioridade, né, para grupos, né, não só cooperativas, mas é mais no sentido de do valor da cooperação, né? Então, o crédito tem que ir para algo que ajude a um grupo, né? E também, né, a gente vê assim na questão da mulher, né? A gente dá com certeza prioridade a mulheres também, né? Porque a gente vê o quão, né, a mulher consegue, né, ter essa capacidade de extrapolar, né, essa empatia, né, de ajudar, né? Muitas das vezes o capital, né, vai transformar a família dela, né, e a comunidade de quem está ao redor dela também. Então a gente tem essas prioridades, né, sempre está envolvendo muitas mulheres, né, para tudo ter sucesso mesmo. Então, com certeza a gente tem se especializado em segmentos hoje também. Então, cada projeto que a gente foi fazendo foram surgindo parceiros, né? Hoje no café a gente tem a parceria da Aliança Internacional das Mulheres Produtoras de Café, né, que são maravilhosas. Então, assim, a gente, cada segmento, né, tudo quanto é projeto de café agora, com certeza, né, a gente vai ter o olhar delas, né? Então, a partir da cerveja mesmo, a parceria com a cervejaria Dádiva, né, a Luísa ali, todo o olhar dela, né, tudo que for de bebidas, né, a gente tem um know-how, né, e pode contar com parceiros que já estão no mercado há muito tempo e que vão ajudar, né, a multiplicar o que a gente está fazendo. Então, dessas parcerias hoje são 12 segmentos, né, que a gente atua, e foi construindo essa grande rede mesmo de, eu chamo desse exército do bem, né, de várias pessoas que vão ajudando e apoiando, né, e vão poder dar essa mentoria de forma muito específica, né, caso a caso, né, porque também foi o que a gente viu, não dá para analisar um projeto de agroindústria do leite no sul, vai ser totalmente diferente de uma agroindústria de leite no Ceará, que vai ser diferente da agroindústria do norte. Então, assim, não tem muita receita de bolo, mas tem uma pessoa, né, Rogério, que é especialista em agroindústria de leite, que vai pegar o projeto, olhar, olha, você não precisa desses 10 equipamentos, você precisa de dois. Em vez de tentar competir com e botar o leite a 60 centavos, vamos fazer aqui uma manteiga ghee, vamos fazer alguma coisa diferente. Estão sempre trabalhando nichos de mercado e dando abrindo a caixinha, né, dando essas possibilidades, né, que as pessoas muitas vezes não, né, no dia a dia ali não tem noção do que pode vir a ser o negócio, né? Então é sempre uma construção riquíssima e muito participativa, né, com os negócios. Uhum. Não, muito, muito lindo. Essa parte da mentoria realmente ela encanta, talvez, mais até do que o fato de vocês estarem usando blockchain para todo esse arcabouço, né, de transparência e auditabilidade. Então, é um projeto muito completo nesse sentido. Uma das primeiras notas que eu dei sobre a moeda aqui no podcast foi sobre uma parceria que vocês fizeram com a Mastercard, correto? Correto. Uhum. E então, você quer contar um pouco mais de detalhe? Porque eu acho que ouvindo de ti é um outro ângulo que a gente pode dar para para esse mesmo projeto. Eu achei bem legal. Ah, com certeza, né? Para nós foi ano passado, né? No final do ano passado, a gente fechou a parceria e colaboração com a Master. E para nós, assim, está muito alinhado, né? A visão do que eles têm dessa parte de inclusão. Para nós foi essencial ter algo na ponta para você conseguir sacar, né? Então precisava, era o que a pecinha que faltava, né, de transformar o dinheiro que estava ali na conta e a pessoa poder chegar, né, em qualquer banco 24 horas e poder sacar esse dinheiro. Isso materializou muito e completou esse ciclo todo de virtuoso, né, do que a gente tem de instrumentos para poder que o dinheiro chegar na ponta e com segurança e a pessoa, né, ter um meio para poder utilizar isso. Mas foi né, o primeiro questão que tem até os símbolos, né, do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, né, tem no cartão, é um dos poucos brasileiros, e o primeiro cartão com esse cashback de impacto, né, porque ele gera pontos, né, no nosso ecossistema para você estar contribuindo, né, nos projetos, desconto em produtos e tudo. Então esse ecossistema, né, de gerar impacto, né, para nós foi a Mastercard foi essencial, assim, com certeza, né, foi um grande salto para nós e também para a validação do nosso negócio, né, no mercado brasileiro tradicional, né, porque a gente também passa, né, por
né, pelo crivo da Mastercard. Então, para nós foi um salto enorme, exponencial que deu. Tô muito feliz com a parceria. Tem o Moeda Pay também, né? Sim, sim, o Moeda Pay está revolucionando na parte de muito disso que eu falei de transparência, né? Então, cada produto que é comprado hoje na plataforma, né, comprou um abacate, você consegue ver o quanto está indo para o projeto dos orgânicos, o quanto, né, foi para o Seu Francisco, o quanto foi para a associação, né, de orgânicos da região. Né? Então, assim, você tem hoje a tecnologia sendo utilizada para prestar contas de um produto, né, que é comprado, né? Isso possibilita para a gente, né? Tem várias empresas vindo procurar a gente para dar essa transparência, né, no que está sendo de fato, o que está indo para o social, o que está indo, né, para a ponta, para você, né, como consumidor, ter a consciência de que aquele produto está gerando, né, 60 empregos, né, que está, né, transformando a vida das famílias. Então, pela parte de produtos, a gente conseguiu tangibilizar muitas métricas de impacto. Né? Nossas principais são assim, geração de emprego e renda. Então, assim, sabendo que está, né, indo para a dona Chiquinha mais ou menos 2.000 a 3.000 reais de receita por mês gerada desse produto, né, e está sendo visto ali, contabilizado, a gente tem como depois, né, extrapolar isso, falar o que ocasionou nessa receita, né, de empregos, não só para ela, mas para a família e para a comunidade, e daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, poder voltar, né, e entender o que aquele recurso, né, aquela receita gerou, né, de impacto, né, na vida dela, provavelmente, né, de educação, né, investindo na educação dos filhos e várias coisas que ela já está fazendo nesse curto espaço de tempo, que com certeza eu vejo de um futuro, né, próximo expandindo. Então a gente tem como calcular e medir de forma muito certeira. A gente fez agora a parceria também no estado do Pará, né, com tanto as Resex ali, mas a gente tem uma fazenda modelo, né, parceria com o Bruno Cato, né, que a gente lançou o primeiro açaí também rastreado, né, estava lançando, então tem toda uma parte de hardware que a gente fez também para medir e monitorar de temperatura, pressão, vazão de água, para você saber que aquele produto de açaí que você está comprando está, né, economizando água, está economizando energia, né, todas as características né, as pegadas de carbono e tudo. Então, a gente misturou tudo isso no liquidificador para a gente conseguir, né, dar esse relatório de impacto, né, esse relatório de impacto e sustentabilidade em blockchain, que é único no mercado hoje, né? Então a gente está sendo muito pioneiro nisso. Então a gente viu essa possibilidade tremenda, né, de utilizar, né, as contas e essa parte financeira da moeda para, né, e o próprio cartão também para direcionar, né, e falar para o consumidor, oh, você vai comprar isso aqui você vai ter alguns pontos desse cashback do impacto, mas você também vai estar ajudando essa pessoa, isso tudo de forma muito transparente. Então, eu vejo esse produto, né, sendo fundamental para várias pequenas revoluções, né, no futuro que vão precisar, né, de várias empresas, como eu falei, que precisam hoje dessas métricas, né, por questão de sobrevivência mesmo. As pessoas estão curiosas e pedindo, esse produto aqui, não adianta você falar que você está plantando, né, esse produto vai plantar tantas árvores, você precisa provar hoje, né? E hoje a gente tem essa tecnologia para poder provar, as pessoas, né, terem essa confiança, né, gerar essa confiança nos produtos, né, e terem essas possibilidades de escolhas mais conscientes. E uma coisa que eu reparei na trajetória, na tua trajetória e na trajetória da Moeda, como agora não só como um projeto, mas como um grupo, né? É que vocês estão o tempo todo olhando a combinação daquilo que vocês já fazem bem e agregando algo que em breve vocês já vão fazer muito bem também, né? Esse exemplo teu do hardware, eu acho que é muito evidente. E eu acho que, assim, a minha curiosidade é o que está no teu roadmap agora, porque eu tenho certeza que olhando a situação do planeta como ela está hoje, deve ter suscitado uma série de outras coisas que vocês se deram conta de que, opa, o que era normal hoje já não é mais, e nessas circunstâncias que a gente tem, a gente pode usar algumas das nossas fortalezas para ir para um próximo nível com XYZ.
Minha dúvida é o que vocês estão vendo de XYZ nesse momento do mundo aí do lado de dentro, né, do prisma da moeda. A gente tá vendo, a gente está, na verdade, validando muita coisa do que a gente tinha pensado, né, que agora puxou para um momento de digitalização muito forte, né? A gente tinha, por exemplo, a parte de agricultura, né, as agricultoras que a gente atende estavam acostumadas, por exemplo, a fazer as feiras orgânicas, né? De um dia para a noite a feira, né, acabou ou tiveram, enfim, várias coisas aconteceram e que puxaram para ir para o e-commerce muito rápido, né? Então, a gente vê vários business, muita coisa vai acontecer para puxar para vender, né, online, né? Então, assim, ajudar nessas ferramentas, né, ajudar a construir um marketplace, ajudar que, né, os valores sejam mais justos, né? A gente atrelar isso à conta. Então, a gente viu, né, a necessidade também da antecipação de pagamento. Então, nosso portfólio de antecipação de pagamento aumentou muito, né? Produtores que tinham que esperar um supermercado ou algum vendedor 30 dias, 45 dias, que não podiam esperar nesse momento, se associaram ao nosso programa falando, não, eu preciso desse dinheiro amanhã, né? Eu preciso plantar, né? Então, assim, o programa de cashback foi algo que deu um salto, né? Essa parte do microcrédito orientado também deu um salto para nós, e essa comercialização digital e essa procura pela transparência, né, e por prestar contas, né, do impacto e do social por outras empresas, né, tentando entender, né, deixa eu ver o que você está fazendo, porque eu preciso disso, né, eu preciso falar para o meu consumidor que eu estou ajudando, né, então essa parte, e a parte das doações também, a gente fez uma enorme campanha no Rio com a Camila da Go Impacto, várias ONGs, né, se uniram, né, para fornecer um meio, né, de terem as doações, né, para kits e alimentação, né? No Rio de Janeiro a gente conseguiu arrecadar, e várias pessoas ajudaram também, né? E provar para as pessoas onde é que estava indo, né? Quantas famílias alimentando. Então essa parte da transparência nas doações também, com a Blockforce ali, com o André também a gente conseguiu, né, fazer o Desviralize, né? Palmas ali para o Andrezinho, porque, nossa, foi muito legal também, né, de fazer onde é que está, né, onde é que são as pessoas, né, que precisam de ajuda, onde é que estão os hospitais que precisam de material, né, então poder dar de forma anônima, como é que você pode de forma anônima reportar, né, que você tem algum sintoma ou algo, e aquilo ser usado de forma, aqueles dados serem usados para processo de decisão e de forma efetiva, né, então a gente viu essa transparência, né, e advinda disso também, né, e poder orientar, né, já que tem um foco aqui nessa região, né, tem pessoas precisando, né, de alimentação, né, tem uma grande onda de desemprego, né, então como é que a gente vai ajudar as pessoas primeiro o emergencial, né, a comida, o que precisa ser doado agora, e depois a um médio e longo prazo, emprego. Né, eu vejo que muito da agricultura local cresceu, porque o pessoal, né, que é o que é mais sustentável, né? Você comprar do produtor local, né? Assim, a gente viu, né? Grandes supermercados vão passar a crise bem, mas o produtor local, se ele não tiver para onde escoar, né, ele está numa situação de muito mais arriscada. Então, assim, as pessoas começaram conscientemente a voltar e comprar, né, do produtor local. Teve várias campanhas para isso. Isso foi muito legal de ver. E a gente viu realmente um gás, né, nas produtoras, né, nos produtores que a gente trabalha, né, um aumento, né, da demanda pelos produtos locais crescente. E eu acho que isso está aí para ficar, né? As pessoas realmente procurando, né, produto, alimento de qualidade, mas também saber que está botando na mesa algo que está ajudando, né, uma família, né? Então, enfim, várias para mim são assim pontos positivos, né? Apesar de toda essa reviravolta, né? Muitas apesar da parte toda negativa, né? De muita gente perdeu familiares e tudo. E não tem sido fácil, né? Muitos, até funcionários nossos e tudo, né? Colaboradores e parceiros, né? Que a gente cada dia ouve alguma coisa diferente, né? Enfim, mas, mas assim, do outro lado também deu essa acordada, né? Para entender o social e entender a responsabilidade,
né, ambiental de um outro ângulo, né, de uma outra forma de que é preciso, né, não só como, né, mais uma coisa, mas como parte essencial de uma economia que deve ser assim, né? Não é a última opção você, né, fazer um trabalho social, tem que ser no dia a dia, né? Então, poder ter essa oportunidade de construir, né, nesses instrumentos, esses ativos mais, eu chamo de uma classe de ativos financeiros mais humanizados, né? Então, para nós é fundamental, né? Poder, nossa, para mim até até me toca, assim, eu faço tudo com muito amor, com muito carinho de coração, assim, que a gente sabe, né, que cada família ali que a gente consegue, né, trabalhar junto e crescer junto, a gente sabe a repercussão disso em algum, com certeza, eu rezo para que sejam algumas gerações. Um trabalho como o teu, escrever um legado dessa magnitude e com o potencial que ele tem, não é um trabalho trivial, né? Ele vai além da tecnologia, ele vai além das questões burocráticas, ele é é quase uma vocação, mais do que um trabalho, é uma vocação, né? Quando você olha para o Moeda como jornada, o que você vê? Você fala assim, nossa, obviamente o trabalho não acaba em si, mas quando você olha para o programa Moeda no longo prazo, o que está na tua cabeça como um marco que você fala assim, esse aqui é o impacto que eu ambicionei causar? Isso é algo que já aconteceu ou isso é algo que está para frente e qual é? Ah, para mim tá em cada pessoa que às vezes a gente até a gente personaliza muito e personifica muito o que a gente faz, né? Então, assim, às vezes até o cartão a pessoa escolhe o nome que é o apelido dela, né? Então, assim, Dona Bobo, a gente tem várias, né, artesãs e todas que elas escolheram, aí a gente imprimiu o cartão Dona Bobo. Só aquele sorriso dela de ter o cartão, com o nome dela e com esse carinho. Então, assim, para mim, todos esses sorrisos, né, os testemunhos, né, das pessoas que falam: Nossa, eu acabei de reformar aqui minha casa, eu nunca tive acesso um crédito que pudesse facilitar, e agora minha casa não tem mais mofo, não tem mais infiltração. Por vocês, nossa, eu, né, a primeira cacica, né, indígena que teve o acesso à conta e a gente, né, fez todo um trabalho, né, de artesanato e tudo, e ela também recebendo na conta dela e sacando, ela falando, nossa, isso aqui nunca ninguém olhou para a gente dessa forma, né, de ensinar, né, trazer tanto essa parte de educação financeira indígena e viabilizar instrumentos para nós. Então, assim, para mim, o que me motiva, o que me fascina, o que me mata de orgulho do time, do que a gente construiu, são essas lembranças e esses sorrisos, né, que eu pretendo multiplicar esses sorrisos, né, que muita gente, né, se beneficie, né, e entenda, né, como instrumento de transformação. A gente ouve falar muito na transformação digital, mas talvez o grande trunfo do digital seja a transformação social de verdade, né? Sustentável, limpa e levando uma chance de igualdade para quem não tem acesso. Então, é realmente notável que um projeto desse tenha nascido drivado por uma tecnologia, né, disruptiva, mas que ela passe a construir e não disruptar mais ainda um mercado que era e em grande parte continua sendo marginal para o grande capital e para as economias tradicionais através dessa tecnologia disruptiva. Realmente é um projeto de uma vida e eu sempre admirei, eu acho que você e o time estão realmente de parabéns. Eu vou fazer uma pergunta que talvez seja um pouquinho spicy, mas eu acho que é interessante para as pessoas entenderem esse cenário. Como é que é o enfrentamento, ou a parceria, ou o assédio da moeda pelos incumbentes, pelos participantes tradicionais, cooperativas, que eu sei que você tem, né, na tua família, o histórico de levantar o ambiente das cooperativas, mas hoje eles já são mainstream em grande parte,
mas os bancos tradicionais, as empresas de tecnologia tradicionais, como é que é a relação desses grandes atores dos cenários em relação à moeda? São parceiros em maior parte? Vocês veem questões concorrenciais? Vocês veem questões, de repente, até de tentativas de takeover? Como é que funciona essa dinâmica? Porque eu vejo na moeda um agente transformacional de impacto grande. Obviamente, a moeda tem um tamanho que cresce cada vez mais, mas ele ainda não é uma pedra nos sapatos necessariamente. Mas, de alguma maneira, vocês estão no radar da indústria tradicional. Como é que é essa relação entre vocês? Hoje, assim, o feedback é sempre muito positivo. Eu acho que a gente ainda está, né, é considerado pequeno ainda. Muita gente ouve falar da moeda como ainda um projeto, né? Então a gente não chegou no ponto de chacoalhar as coisas, né, de alguém vir. Mas a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco, né, que a gente está crescendo, né, de forma exponencial, né? Até hoje a gente vê mais uma forma colaborativa, né? Como tem essa questão de fazer impacto. Eu nunca, assim, eu não vejo, assim, para mim, de forma lógica, não devia existir concorrência em fazer impacto, né? Se eu estou fazendo um impacto e você também está fazendo, vamos juntar as forças e multiplicar, né? Não tem que concorrer para fazer, né, o melhor serviço. Hoje em dia, eu vejo que não tem mais essa questão de fidelidade e exclusividade, né? Você vai acabar escolhendo aquilo que mais se identifica com você, né? Que é muito da proposta dessa nova economia e das criptomoedas, né? Você tem milhares de moedas hoje e moedas muito específicas, né? Com caráter que você vai escolher, no fundo, o melhor serviço, né? O que te agradar mais. Então, assim, meu compromisso é pensar no serviço e nessa qualidade, em atender da melhor forma possível cada pessoa, né? Que a gente, cada colaborador na moeda, cada pessoa que participar e que a gente tocar, a gente vai concentrar ali as forças e energias para atender e dar o melhor serviço possível. Né? E no fim as pessoas vão escolher, elas vão, né, poder, né, escolher, né, estar junto, né, e as escolhas eu vejo que vão ser mais conscientes, né, os jovens estão mais conscientes, né, várias vezes que eu em algumas universidades que eu cheguei a dar palestra, eu sempre perguntava assim, não, se você puder investir em algo que não tenha só o retorno no final do mês ou no final do ano, mas que também gere uma transformação, impacto, você investiria, né, nesse ativo? Se você tivesse essa opção, todo mundo diz que sim, né? Então, assim, não tive nenhuma resposta negativa, né? Então, eu vejo, né, o futuro e os jovens, né, fazendo cada vez mais sentido esse tipo de investimento onde você realmente acompanha, né? Então, a gente vai sempre procurar entregar com o máximo de qualidade, né? E aprimorar, né, tudo para atender quem precisa, né? Como eu falei, não, vamos, né, a gente identificou que várias pessoas, né, não sabem ler e escrever. Como é que a gente pode botar, né, um recurso de voz, isso e aquilo? Então, assim, eu estou sempre pensando, dormindo e acordando em como botar assim, um botão de uma maneira mais prática para que a pessoa possa acertar aquilo ali, possa ser mais útil e realmente transformar, né? Eu sou um exemplo, mas é isso, a gente ainda não é tão grande, né, para competir, mas a gente é grande dentro do nosso coração, do nosso universo, né, dessa transformação. Então, eu vejo, vamos ver mais para frente, né? Ano que vem você volta a me perguntar. Aí você volta aqui e conta pra gente. Muito legal. Bom, eu queria, enfim, te agradecer e deixar aberto aqui para você colocar, enfim, o recado final para os nossos ouvintes aí do podcast e, obviamente, reforçar o convite para você voltar aqui quando você quiser para contar aí para a gente as novidades do Moeda. Maravilha, obrigada, né, pela oportunidade, adorei a conversa, né, fazia tempo que a gente não se encontrava, Pois é. mas o recado é esse, assim, ter mais consciência, né, nas escolhas de investimento, né, no futuro, né, tentar
conhecer, né, um pouquinho da moeda, mas também de outras empresas que estão fazendo o bem, né, procurar, né, ativos de impacto, né, investimentos que estão olhando para essa sustentabilidade do ecossistema, né, porque a gente vai precisar, né, esse mundo está mudando, né, e a gente espera que seja para um pouquinho melhor, né, que a gente saia, né, realmente fortalecido, né, que todo mundo que está passando por desafios agora, né, trate, né, com empatia, né, as pessoas à volta poder ouvir, né, escutar para poder ajudar, né, nessa hora, né, nesses momentos, né, que são mais cruciais e críticos, né, e continuar, né, de forma a gente poder ajudar, né, de forma emergencial e de forma médio e longo prazo consistente, né, a realmente transformar paradigmas, né, e transformar o que a gente chama da economia tradicional, né, muita coisa precisa mudar, precisa ser mais inclusivo, né, e isso começa da escolha de cada um. Obrigado de novo, Tainá, e a gente se vê num próximo Block Talks. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram Block Drops Podcast e no Twitter Block Drops Pod.